Bom dia, amados. A paz e a graça do Senhor Jesus. É um prazer estar com vocês novamente. Eu gostaria de continuar a nossa meditação que começamos ali do livro de Hebreus, né? Como falamos um pouquinho na última semana sobre fé, sobre perseverança, sobre a nossa carreira, né? Sobre nos desembaraçar para que possamos correr essa carreira. Ah, vimos também que Jesus é a nossa referência de perseverança, né? Ele não desanimou, mas ele perseverou mesmo diante de tamanho sofrimento, né? Vimos também que o sofrimento é a disciplina de Deus. Muitas vezes o sofrimento é permitido por Deus para que nos discipline, para que extraia de nós o seu querer, o melhor que Ele tem para nós. Então nós precisamos, às vezes, olhar o sofrimento com esses olhos, de que Deus está no controle, que Ele está trabalhando. E Ele quer forjar em nós algo muito maravilhoso, o seu caráter, né? O caráter de Jesus. E eu queria continuar aqui no verso 14, do mesmo capítulo 12, onde ele fala: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Note como ele conecta, né, a nossa caminhada em Deus, a compreensão da disciplina de Deus, o tratar de Deus em nossas vidas como filhos. Ele conecta isso a uma vida santa, uma vida em paz com todos. E a santificação ela é imprescindível. Deus não negocia a santificação. Porque o nosso Deus é um Deus santo. E ele afirma que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, o trabalhar de Deus em nós sempre é visando também em nós uma vida mais santa e mais pura. Sabe, continuamente. Enquanto corremos essa carreira, Deus vai nos mostrando e nos revelando os embaraços e o pecado que às vezes ainda nos rodeia ou ainda habita em partes da nossa vida. Coisas que Deus quer tirar de nós, que Deus quer nos purificar. E ele continua no 15: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Ou seja, nós devemos viver debaixo dessa graça, porque é a graça de Deus que nos sustenta. Na verdade, é a graça de Deus que nos permite viver essa vida de santidade, porque nós sabemos que de nós mesmos nós não temos capacidade de viver uma vida agradável a Deus, mas é o poder de Deus em nós, pela sua graça, que nos permite viver o sobrenatural, que nos permite, né, ir além das nossas próprias forças. E ele faz uma advertência muito importante aqui. Ele fala sobre uma raiz de amargura. Se ele nos adverte é porque existe o risco de que raízes de amargura possam brotar nos corações, né? Causando perturbação e contaminando a muitos, porque uma raiz de amargura ela tem essa capacidade de contaminar. E de onde provém essa raiz de amargura? Muitas vezes vem de um coração ferido e fechado, de um coração trancado, de um coração que decidiu não perdoar, mas preferiu se manter julgando, preferiu se manter, né, com aquela mágoa no coração, com o seu coração, né, doente cada vez mais. E essa raiz de amargura, ela traz morte para a pessoa e ela também é capaz de contaminar outros. Porque quem está amargurado, quem vive, né, preso, sem liberar perdão, sem abrir o coração, costuma, na verdade, transmitir esse sentimento para outras pessoas. E nós precisamos estar muito atentos para que não haja esse tipo de sentimento no nosso coração, para que não haja esse tipo de atitude no meio da igreja de Deus. Então ele nos adverte: cuidem que ninguém, né? Que não haja raiz de amargura alguma que cause perturbação, contaminando a muitos. No 16 ele continua falando que não haja nenhum imoral ou profano, tá certo? Como Esaú. Outras versões aqui fala, né? Fornicador, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como o filho mais velho. Esaú ele foi profano porque uma coisa que era tão preciosa, uma coisa que era santa, ele tomou por algo banal. Quando a gente profana, né, a gente acaba declarando, seja com a nossa boca, seja com as nossas atitudes, que algo que é santo e precioso, para nós é de pouco valor ou não vale muita coisa, né? E foi o que Esaú fez ao trocar o seu direito de progenitura por um prato, né? Por uma refeição. Quantos hoje acabam
por causa de prazeres momentâneos, prazeres da carne, acabam se contaminando, acabam trocando uma vida de paz, de alegria no Espírito Santo, por uma vida de pecado, de aflição. Quantos, né? Acabam de uma maneira imoral e profana, ofendendo, né, o nosso Senhor Jesus, maculando a santidade do corpo. E essa advertência serve para nós hoje também. Nós precisamos ser santos, ser puros e lembrar que esse padrão de Deus é para todos nós, de que nós fomos chamados para viver uma vida sem contaminação. Às vezes, longe desse mundo, o mundo ele banaliza as coisas de Deus. Quando nós falamos sobre santidade, sobre uma vida casta, sobre sexo depois do casamento, por exemplo, isso é ridículo para o mundo. Mas isso para nós é um valor grande, é algo muito precioso. E quando nós vemos homens, mulheres, jovens que às vezes, né, se prostituem, fornicam, são imorais, cultivam a vida de imoralidade, nós vemos que eles estão, na verdade, profanando a aliança, o sangue, que eles têm, né, essa aliança feita com Jesus. E como isso entristece, amados, o coração de Deus. E como isso, né, macula o corpo de Cristo. Precisamos atentar a isso. No versículo 17, continuando, ele diz: como vocês sabem, posteriormente, quando ele quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Esaú, ele se arrependeu, ele quis consertar a situação, mas já era tarde, porque o seu pecado trouxe consequências. Então nós precisamos atentar, amados, e vigiar. Porque o pecado traz consequências, a imoralidade traz consequências. Tudo que fazemos, tudo que plantamos, também colhemos. Então, às vezes mesmo Deus nos perdoando, nós podemos sofrer por causa do pecado. E esse sofrimento Deus não se agrada. Diferente dos sofrimentos vindo pela disciplina de Deus, pela permissão dele, para que nosso coração, né, nossa vida possa crescer. O sofrimento que é causado por nós, por nosso pecado, esse sofrimento não agrada a Deus. No verso 18, ele diz: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, nem a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Aqui ele fala do Monte Sinai, onde Deus se manifesta ali a Moisés e todo o povo fica atemorizado, né, por todos aqueles sinais, por todo aquele poder. Então, houve temor mesmo no coração deles, eles não podiam suportar aquilo. E diz aqui no 20, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado, até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés, que era íntimo de Deus, né? Até Moisés disse: eu estou apavorado e trêmulo. Olha só, tamanho era o assombro da manifestação da presença de Deus ali naquele monte. Só que lembre que no verso 18, o autor diz: vocês não chegaram a esse monte. E aí no 22 ele diz: mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Deus nos conduziu a essa cidade. Então nós não precisamos mais temer. Olha só, ele fala, isso aqui está falando da nova aliança, né? Então, a cidade celestial, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, vocês chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Vocês chegaram a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Olha só, né? O sangue de Jesus. Sinal é aquilo que selou, né, essa nova aliança, seu sangue derramado. Então, nós fomos chamados a essa nova aliança. Nós somos convidados a participar, né, dessa comunhão com Deus através de Jesus Cristo.
Não precisamos mais andar atemorizados. Mas olha só o que o autor fala no verso 25. Ele diz: cuidado, tenham cuidado. Não rejeitem aquele que fala. Se os que recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Ora, precisamos pensar aqui. Quem foi aquele que advertiu da terra? Fala da velha aliança, né? Da lei que veio através de quem? De Moisés. Ele que advertiu, ele recebeu os mandamentos. E ele advertiu o povo, ele mostrou ao povo os mandamentos e a vontade de Deus. E aqueles que ouviram Moisés e falharam, eles foram punidos. É o que ele está dizendo. Olha, não rejeitem aquele que fala, porque se os que recusaram ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, eles não escaparam, eles foram punidos. O que eles plantaram, eles colheram. Agora, ele termina dizendo assim o raciocínio, né? Quanto mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Quem nos adverte dos céus é o nosso Senhor Jesus, né? Antes, Deus falou através da lei, Deus falou através dos profetas, e hoje Ele nos fala pelo Filho. Precisamos atentar à voz do Filho. Ele continua dizendo, aquele cuja voz outrora, né, antes abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. E ele explica aqui dizendo as palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Deus tem abalado essa terra, amados. Deus tem permitido coisas nessa terra para que aquilo que não é eterno seja abalado e que fique simplesmente aquelas que não podem ser abaladas, coisas que são eternas. Se nós estivermos em Jesus, não seremos abalados. Então, ele fala primeiro de uma advertência, ele fala como nós precisamos permanecer firmados naquilo que nos apresentou através de Jesus, dessa nova aliança, desse acesso a Deus, dessa nova vida, e não podemos rejeitar a voz do que fala hoje a nós. Precisamos permanecer. Permanecer em quem? Permanecer em Cristo e nas suas palavras. Lembra de Jesus? Jesus falou lá, né, em Mateus, sobre o homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Vêm as tempestades, vem o abalo e ele permanece. A mesma coisa ele fala aqui. Precisamos nos firmar nas palavras do Senhor Jesus. Preste atenção àquele que vos fala do céu. Se vocês prestarem atenção e ficarem firmes, vocês não serão abalados. E ele diz, né, isso como uma promessa, que ainda uma vez abalarei não só a terra, mas o céu. Temos já sentido esse abalo, coisas sendo abaladas, e permanecerá aquele que estiver com seu coração firme em Deus, que estiver guardado no seu coração as palavras do Senhor Jesus, firmado naquele que é a nossa rocha inabalável. E no 28 ele fala, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, não da nossa maneira, não de uma maneira que a gente acha que deve viver, não, mas agradando a Ele. E ele completa com reverência e temor. Precisamos ter reverência e temor. Essa ideia de viver um evangelho, um cristianismo de qualquer maneira, né? Levando a nossa vida ainda, sabe, pecando, ofendendo a Deus, sem consertar nossos erros com Deus, com os nossos irmãos, sabe, com o coração às vezes preso, uma vida mediana, uma vida medíocre em Deus, uma vida de mornidão. Deus não quer isso em nós. Precisamos ter reverência e temor ao nosso Deus, porque o nosso Deus não muda. E se hoje Ele nos fala pelo Filho, isso vai ser cobrado de nós. Precisamos atentar à sua voz. E ele completa dizendo, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Não se engane. Esse abalo que Deus está trazendo e trará ainda mais é prova do juízo de Deus. E Ele hoje nos disciplina. Aceite a disciplina de Deus. Ouça a voz do Senhor Jesus. Conserte a tua vida.
Obedeça à direção do Senhor e se firme na rocha, se firme nas palavras do nosso Senhor Jesus. E você jamais será abalado. Haja o que houver, amados. Não importa o que aconteça a nós, a essa terra, à igreja, né, de uma maneira assim geral, como instituição, nós não precisamos temer, porque se estivermos em Cristo, não seremos abalados. E isso significa o que, amados? Estar em Cristo é permanecer nas suas palavras, permanecer com a vida de temor, de reverência, de santidade, de busca, correndo nossa carreira com perseverança, olhando para Jesus, sem olhar para trás. Que Deus continue falando aos seus corações, que Deus continue ajudando vocês a entender a vontade dEle e com o coração humilde e quebrantado darem lugar à sua voz, fazerem aquilo que lhe é agradável, se firmando sempre no Senhor Jesus, até o fim. Amém? Quero que os irmãos guardem essa palavra no coração, meditem e pratiquem, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.